Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste e ouve neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos examinar a palavra de Deus, rogando a Deus que Ele nos abençoe, nos dê discernimento, nos dê a direção do Seu Santo Espírito, para que possamos compreender a Sua vontade, para que possamos obedecê-lo, obedecer a Deus, fazendo o que o agrada. Vamos ler hoje em Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência, da sabedoria e da ciência. Amém. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, que tem combatido muito por eles, combateu muito por eles. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ele queria levar o evangelho para o mundo todo. Deus colocou no coração dele fazer essa obra gloriosa, e ele fez de tudo, até onde ele pôde, ele fez, ele viajou, ele foi preso, açoitado, mas ele cumpriu aquilo que Deus colocou na vida dele para fazer. E ele sentia ainda essa grande necessidade de ter contato pessoal com os irmãos. Ele queria ter esse prazer de ver as pessoas, conhecer as pessoas, se mostrar para as pessoas: olha, você tem ouvido falar de mim, sou eu, estou aqui, o que você tem de dúvida. E não para se gloriar, não. Ele não estava se gloriando aqui, não. Ele estava se colocando humildemente a serviço de todos. Quero que saibam que grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Tem combates carnais, espirituais, lutas, tentações e tantas coisas que o inimigo arma, mas ele queria estar com essas pessoas e que o conhecessem, para ver que eram verdades as coisas que diziam dele, e ele testemunhar das bênçãos que ele viu e espalhou para todo mundo, né? Divulgou para todos as maravilhas que Deus fez na vida dele, para que todos pudessem ter esse conhecimento do mistério de Deus Cristo. Então, nós também, todo mundo tem esse combate, uns mais intensamente, outros menos intensamente, mas quando você fala do Evangelho, tem algumas pessoas que duvidam, outras pessoas que não entendem, e você fica sabendo dessas coisas. E qual o teu desejo como servo de Deus, como serva de Deus? Teu desejo é ir lá conversar com a pessoa. O que você não entendeu? Por que você está duvidando? O que está acontecendo, né? Vamos conversar. Mas tem gente que não quer conversa, não. Tem gente que... Mas para aqueles que estão querendo entender, a gente sente esse desejo, essa vontade de ter contato, de explicar o que Deus tem mostrado, né? As maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. E é muito gostoso isso, né? A gente ter comunhão com as pessoas. E principalmente aqui ele fala: enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Que mistério que é esse Deus Cristo? Esse é um mistério que foi revelado para nós, né? Um mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, foi revelado. É esse mistério Deus Cristo. Deus é Deus, só tem um Deus, não tem outro Deus. E Cristo é um homem. E Deus, quando foi criar o mundo, a primeira coisa que ele fez foi a luz. Mas não foi a luz do sol, a luz da lua. Ele disse: haja luz, e houve luz. Essa luz era a primeira criação de Deus. A primeira criação de Deus, a palavra diz que é a palavra. E lá em Apocalipse fala que o seu nome é a palavra. E foi uma criatura espiritual que futuramente veio à Terra como Cristo. Então se transformou num homem e veio e nasceu. E se tornou filho unigênito de Deus.
E como era filho de Deus, e Deus habitou nele, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado na água, depois desceu sobre ele o Espírito Santo. Até ali, não havia promessa de Espírito Santo para ninguém. Mas a partir de Cristo, veio essa promessa. Cristo é o princípio, é o primogênito em tudo, as primícias de tudo, dos que dormem, dos que são batizados, dos que nascem em Deus. Ele veio do céu, ele não tinha carne como nós temos, carne da terra. Ele não era da terra, ele era do céu. Ele é o último Adão, o último Adão. E então ele venceu o pecado. E ele tinha o Espírito Santo, o Pai habitou nele. Essas obras que eu faço, não sou eu quem faz, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. O Pai que está em mim. Então ele é o templo do Espírito Santo, como nós hoje também. Quando ele foi subir ao céu, ele falou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por que órfãos? Ele é nosso irmão. Todo mundo que aceita Jesus se torna filho de Deus. Só que filho adotivo, filho unigênito, que é gerado, unigênito, único filho de Deus gerado, é Cristo. Só que ele recebeu o nome do Pai e nós também, quando somos batizados, recebemos o nome do Pai, que é Jesus. Então é Jesus chamado Cristo, Jesus homem, Jesus Cristo homem, para discernir do Espírito que habitava nele. E ele recebeu toda a plenitude do Espírito de Deus. Deus não saiu do céu e ficou morando no corpo de Cristo. Não existe nada que possa conter Deus. Ali estava a plenitude de Deus, a plenitude do amor de Deus, do poder de Deus, mas o céu não ficou vazio, não. Deus preenche os céus e a terra. E ele estava em Cristo, estava em todo lugar de todo mundo, em todo o universo. E esse homem verdadeiro, ele fez tudo o que o Pai mandou, glorificou o nome do Pai, que é Jesus, e recebeu o nome do Pai e manifestou o nome do Pai, que é Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E obedeceram, cumpriram o que o Senhor tem mandado. Então esse é o mistério de Deus, Cristo, porque só tem um Deus. E Cristo é um homem que veio para apagar os nossos pecados. Ele não veio para os gentios, Cristo veio para os judeus, porque havia a promessa que viria um da descendência de Davi, que seria rei, e o seu reino não teria fim. E eles estavam esperando o Messias, o ungido, né? O Cristo. E veio esse homem, só que eles esperavam um homem com poder político, com poder bélico, mas veio esse homem com poder de Deus, poder divino, poder espiritual, não veio com aparência exterior, mas veio em espírito e em verdade, né? E o Espírito de Deus habitando nele. E ele ensinou a salvação para os judeus. Os judeus não aceitaram. Então ele distribuiu a salvação para todo mundo. Em seu nome os gentios esperarão. E hoje nós esperamos no Senhor, pela rejeição dos judeus, que eles não tinham entendido esse mistério de Deus Cristo. E nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então nós entendemos que há um só Deus, há uma só fé, um só batismo. E Pai, Filho e Espírito Santo, que lá em Mateus 28, 19, batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as pessoas repetem, né? Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumpriu lá Mateus? Não cumpriu, não. Entenda bem, quando você fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que usar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. É um só, é Jesus. O Pai é Deus, é Espírito. Deus é Espírito. Deus nunca foi visto por ninguém, mas ele fez de Cristo a imagem dele. Mas Deus nunca foi visto por ninguém. Ele se revelou em seu Filho, mas ele nunca foi visto por ninguém. Deus é Espírito e Deus é Santo. Deus é Espírito Santo. E o Cristo tem um nome também, o nome do Pai. Quando ele foi batizado, ele nasceu, ele recebeu o nome de família, o nome do Pai dele, que é Jesus. Então, o nome Jesus é o nome do Pai, que é Espírito Santo, o nome do Filho,
que, quando nasceu, recebeu o nome do pai dele, filho unigênito de Deus. Não era de José, mas era de Maria, porque tinha que vir pela raça humana. Mas não pela carne humana, veio do céu. O último Adão veio do céu. Então ele se chama Jesus Cristo, glorificando o nome do Pai. Então o Senhor nos ensina, se vocês nunca pedirem em meu nome, peçam em meu nome e eu farei. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Em meu nome, pedir para quem? Pedir para o Pai. Nós temos que pedir as coisas para o Pai. Quem vai fazer é Jesus Cristo, que recebeu todo o poder nos céus e na terra. E Ele está hoje preparando a sua igreja para vir buscá-la para vivermos a eternidade. Então, irmãos, esse mistério continua um mistério. Ele é resolvido somente no coração e na mente, como diz a palavra aqui. Os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério Deus Cristo. Então tem gente que não crê, fala de trindade, fala de unicidade, Cristo é Deus. Cristo não é Deus e não existe trindade, existe um só Deus. Cristo é homem, morreu, foi tentado, passou fome. Só que ele venceu, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando quiseram impedir que ele se entregasse à morte, se permitisse, porque se ele orasse ao Pai, o Pai mandava mais de 12 legiões de anjos, ele mesmo fala isso. Mas para essa hora eu vim. Ele sabia que ele estava ali no mundo por causa daquele momento que ele tinha que entregar sua vida para a salvação de muitos, derramar o seu sangue para a salvação de muitos, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então como que poderia haver salvação para nós hoje, gentios, se não fazemos parte do povo judeu, não tínhamos a lei? Agora Cristo veio, cumpriu a lei, agora é a lei de Cristo. Então não tem mais lei, Antigo Testamento, e pode tudo, não tem mais pecado? Claro que tem pecado, sempre teve pecado, desde o Éden teve pecado, e lá no Éden não tinha tábua da lei, não tinha nada, e mesmo Noé, acabou a humanidade toda, e que lei que tinha no tempo de Noé? O que eles fizeram que desagradou tanto a Deus? Esse negócio aí é pessoa que não entende, não sabe, quer ensinar os outros. Então o que diz a palavra? Diz que nós temos que obedecer a Deus, e acabou. E o homem e a mulher conhecem a vontade de Deus. Você não precisa fazer curso para agradar a Deus. Você tem que aceitar Jesus e você sabe muito bem o que é o certo e o que é errado. E o Senhor está revelando para você agora. Se você crer nele como Filho de Deus, e que ele veio ao mundo em carne, e salvou a humanidade, você é salvo também, porque você vai confiar no único que pode te salvar, que é Jesus Cristo. O único e suficiente Salvador. Jesus não precisa de ajuda de ninguém, não. Nem de profetisa, nem de profeta, nem de pastor, nem de guardar sábado, de deixar de comer uma coisa e comer outra. Jesus é poderoso, recebeu todo o poder nos céus e na terra. E o sangue dele tem poder para lavar e embranquecer as nossas vestes, e nós em seu nome nascemos de novo e recebemos o nome no batismo, para nos tornarmos filhos adotivos de Deus. Pense nisso, ore a Deus para que Ele te revele. Você está ouvindo essa mensagem? Medite nisso tudo. E Deus te revelando, dê o passo em direção a Jesus. Não tenha medo de receber Jesus em tua vida. Deixa Deus entrar, o Espírito Santo entrar na tua vida, fazer morada em você. Seja templo do Espírito Santo. Não tenha medo, Deus te ama, entregou o único Filho dele em teu lugar, por causa dos teus pecados, dos meus pecados e de muitas mais pessoas. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe a toda a tua família, toda a tua casa, e recebam esse nome glorioso de salvação, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.